Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, sejam bem-vindos a mais uma live da primeira comunidade evangélica em Joaquim de Oliveira, em Itaboraí. Nossa igreja fica localizada em Itaboraí, no bairro chamado Joaquim de Oliveira. Nossa, é, a rua é a rua 21 e o número 958. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo, bom te ver por aqui. Arlinda também, seja muitíssimo bem-vinda. Bom tê-los aqui conosco. Já podem ir compartilhando. Daniel, bom te ver aqui, Daniel. Bom te ver aqui também. Que Deus abençoe vocês, que seja uma noite de aprendizado, onde juntos possamos aprender um pouco sobre Deus, sobre a sua palavra. Fico feliz em ver vocês por aqui. Nosso convidado já chegou, mestre André Luiz. Mariana, seja bem-vinda. Deixa eu adicioná-lo. Vocês podem compartilhando essa live. Aqui embaixo você vai ver uma flechinha, como se fosse uma seta, onde você consegue encaminhar essa live para os seus amigos, para a sua família. Envie, tente marcar aí o maior número de pessoas para que todos nós juntos possamos aprender. Irmã Neuza, bom tê-la aqui, minha irmã. Deus abençoe a tua vida. Estou tentando entrar em contato aqui com o mestre André Luiz. Hoje é o nosso quarto episódio da nossa série A Essência do Evangelho. Na segunda-feira recebemos Bruno Fernandes. Na terça, Ronald Gustavo. Ontem recebemos Maurício Zagari. E hoje temos a honra de ter aqui conosco mestre, professor e amigo André Luiz. Deixa eu tentar adicioná-lo mais uma vez. André Luiz, me escuta, meu amigo? Paz, tudo bem? Eu escuto você bem, te vejo bem, mas a minha imagem está congelada para mim. Tá ok aí a posição da câmera, o áudio? Tá, tô te escutando bem. Tá me Tô te vendo bem escutando bem. também? Sim, trava um pouquinho, congela um pouquinho, mas para mim tá ok. Vocês que Beleza. estão aí na nossa live, dê o feedback, por favor, de como tá tanto o meu áudio e vídeo, quanto o áudio e vídeo do mestre André. Mestre, muito obrigado, tá, por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos dizer assim, nos conhecemos mais de Facebook, de rede social, e hoje temos a oportunidade de ter esse momento juntos. Muito obrigado, tá, por aceitar. Amém, Pastor Paulo. É um prazer. Deus abençoe seu ministério, sua vida, a igreja a qual você faz parte, esse projeto de vocês de ensino. Deus abençoe a todos que estão presentes já na live. Meu boa noite. O tema é muito interessante e eu fico feliz de poder contribuir junto aí com outros amigos aí, dar uma pequena contribuição. Ô, mestre André, você, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre a tua formação, sobre de que igreja você pertence, um pouco também da tua família. Amém. Eu congrego na Assembleia de Deus Zona Sul, na Gávea, pastor Wagner Marinho. Sou ordenado evangelista pela SEADA, CEJADB, mas há bastante tempo me dedico à área de ensino, né? Comecei como pregador itinerante, por isso fui levantado a evangelista, mas há algum tempo que venho atuando, dando aula em seminários, né? Em vários aqui no Rio, estabeleci a minha própria escola teológica e atuo na área do ensino, da escrita, escrevendo não apenas os meus livros, mas fazendo trabalho literário para outras pessoas, né? Ajuste de Uhum. livro, ajuste de linguagem, revisão ortográfica. Então, a minha atuação é essa. Sou casado, tenho 4 filhos, dois já com uma certa idade, mas 2 mais jovenzinhos, né? E é isso. Hoje, meu ministério é mais voltado para o ensino, apesar de ainda pregar, e nós temos aí labutado nessa área aí para poder abençoar a igreja. Muito bom tê-lo aqui. Eu quero aproveitá-lo bastante. Então, desde já, estarei orando e a gente já inicia o nosso Amém. bate-papo. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma noite em tua presença, Pai. Sentimos o teu cuidado,
Deus, o conforto, Pai, que o Teu Espírito Santo traz a nós é nítido. Te pedimos que esse Espírito que nos consola venha nos iluminar também nesse momento, para que possamos aprender de Ti com humildade, com sabedoria, sabendo, Pai, que na Tua presença podemos entrar com ousadia, porque Jesus, Ele abriu um vivo e um novo caminho, Pai. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Amém. tê-los todos aqui. Eu vou deixar o comentário ativado por enquanto, mas no meio ali eu vou desativar o comentário, mas vocês podem colocar o coraçãozinho bastante, até para gerar um pouco de valor no Instagram e a live ter uma visibilidade maior. Mestre André Luiz, esse é o quarto episódio da nossa série A Essência do Evangelho. Falamos sobre a pessoa de Cristo, a sua obra e o porquê Cristo fez. Aí ontem a gente falou tanto da queda quanto as implicações da obra de Cristo na vida do crente. Hoje iremos falar sobre como sabemos isso. E eu já adianto que toda essa revelação da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, nós temos na Bíblia. Então hoje iremos falar sobre a Bíblia. O que é, quais são as características dela. E eu gostaria de te iniciar perguntando, o que é a Bíblia? Amém. Como é que sabemos, né? A gente precisa de informação. Todo conhecimento, ele passa por aquisição de informação, que são os dados que vão gerar o conhecimento. Seja matemática, biologia, história. E da mesma forma, o conhecimento religioso e a fé cristã. Então, aonde é que nós encontramos essas informações sobre Deus? Deus é um ser transcendente, ou seja, fora do que nós conhecemos como existência, né? Apesar de também estar dentro da existência, que a gente chama na teologia de imanente, mas não é possível o homem conhecer Deus pelo seu próprio intelecto, pela sua própria investigação. Os homens tentam investigar sobre Deus, sobre a vida, né? Que se criou a filosofia para se investigar sobre a vida, mas é impossível para um homem investigar Deus. Seria a mesma coisa que pedir que o nosso cãozinho nos investigasse e começasse a trazer respostas sobre quem somos nós, para fazer um exemplo grosseiro de distância. Portanto, a gente precisa que esse Deus se revele. Sem essa revelação, não há como ter esse conhecimento. Não é um conhecimento que é adquirido através de investigação. E a Bíblia vai mostrar isso, né? Estou fazendo essa introdução, mas já vou entrar na resposta objetiva. A Bíblia vai mostrar isso porque várias vezes Deus se revela aos personagens, né? Deus se revela a Adão, Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés, Deus se revela a Jacó no sonho, Deus se revela a Sansão, a Manoá, Deus se revela a Zacarias, enfim, é sempre Deus revelando. A Bíblia, né? O nome Bíblia significa biblos, do latim, livros, é uma coleção de escritos sagrados. Na teologia a gente tem uma linguagem técnica para escrito sagrado, né? Para quem faz o escrito, que a gente chama de agiógrafo, que é aquele que é quem vai escrever. Então esses escritos eles foram sendo produzidos, eles foram sendo compilados como escritura sagrada desde o antigo Israel até que chegou na igreja. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita, obviamente, numa linguagem humana, por homens, dentro de uma cultura, mas exatamente a palavra de Deus, né? Da mesma forma que a gente, quando vai se comunicar com uma criança, você reduz o nível da linguagem, né? Quem é homem, por exemplo, fala com uma voz feminina, fala baixinho, para tentar se fazer compreender, Deus também fala conosco dessa forma. Portanto, ainda que o verbo de Deus seja mais do que está revelado, mas o que eu posso conhecer do verbo é aquilo que ele se deu a revelar. Então a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, você falou aí que é uma iniciativa de um Deus que se revela, de um Deus que não se esconde, o transcendente que é imanente ao mesmo tempo. Ele se revela, e é por isso que a Bíblia tem esse nome de revelação especial,
há outro tipo de revelação? Deus se revela também de outras formas? Sim, Deus se revela, como você falou, Deus apareceu a Abraão, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de mãe, apareceu o Senhor a Moisés na sarça. Ou seja, é sempre Deus tomando a iniciativa de se revelar. E essa revelação, ela vai passar a ser escrita para ficar uma memória, uma tradição, e esse conhecimento de Deus, ele ser perpetuado, né? Ele ser propagado. Me perdoe, repete a pergunta que eu me fugiu agora. Essa relação de revelação, a Bíblia como revelação especial e outras formas da revelação de Deus. Deus se revela de muitas formas. A Bíblia não é a única revelação de Deus. Deus fala por sonhos. Falou na Bíblia e pode falar hoje. Deus Messias. Falou na Bíblia e pode falar hoje. Deus fala por revelação. Deus fala por mensagens angélicas. E eu creio que ele ainda pode falar hoje. Todavia, essas revelações, elas são parciais e limitadas. E muitas das vezes particulares. Uma revelação particular de Deus a alguém num momento específico, numa situação específica. Deus se revela pela criação. Então, uma lua declara outra lua, o sol, é uma revelação de Deus. A criação é uma revelação de Deus. Então, existem várias revelações, cada uma no seu nível. Portanto, dizer que Deus só se revela na Bíblia não é uma verdade. Porém, a Bíblia é a revelação de Deus. Existem várias formas de revelação, existem. No passado houveram outras, Urim e Tumim, por exemplo, uma forma de Deus se revelar. Agora, qual é a principal revelação de Deus? É a palavra de Deus. Qual é o meio de auferir as demais revelações, tirando a criação, né? Que é uma revelação da existência de Deus, entre aspas, porque tecnicamente Deus não existe, mas é outro assunto. Deus está acima da existência. A criação revela Deus. As demais revelações, elas têm que passar pelo crivo da palavra. Então, um sonho, uma visão, pode ser, por exemplo, um ponto de partida. Paulo teve uma aparição do Cristo a ele, que é diferente de uma visão, né? Uma aparição do Cristo. E ali foi um ponto de partida para que ele encontrasse nas Escrituras do Antigo Testamento o Cristo. Cornélio teve uma visão, um ponto de partida. Então, Deus pode se revelar de muitas formas. Agora, a revelação principal de Deus, e que é a norma para todas as outras, é a palavra de Deus. Então, se alguém tem uma revelação de Deus que não se enquadra na palavra, ele deve descartar e ficar com a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele falou isso, os apóstolos falaram isso. Então, a revelação de Deus especial é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu quero falar agora contigo, mestre, sobre algumas marcas, características da Bíblia. Enfaticamente, você falou, a Bíblia é a palavra de Deus. E fale um pouquinho sobre essa questão da inspiração, por favor. A inspiração é a doutrina pela qual nós afirmamos, né? A igreja afirma, e não apenas, quando eu digo a igreja, eu estou dizendo a igreja em todos os tempos, né? Desde o tempo apostólico. Como a Escritura vai dizer que a profecia, né? A Escritura não é de particular interpretação, homens movidos pelo Espírito Santo escreveram. Então, o que é a inspiração? É a capacidade que Deus deu a esses homens para escrever a sua palavra, para falar em nome dele, com essa autoridade, que a gente chama de canonicidade, é a régua, é a medida da nossa fé. A gente usa o termo inspiração, e é um termo correto, mas a ideia, na verdade, é de um Deus que expira e um homem que inspira. Então a gente diz inspirados por Deus, mas o conceito não é porque o termo é consagrado, então se você usar um termo diferente pode confundir. Mas a ideia é mais de um Deus que sopra, expira, e um homem inspira. Ou seja, eu recebo de fora para dentro. Não é? Assim como a gente usa esse termo para alguém que compôs uma música, compôs uma poesia, a gente diz que algo de fora, que é a graça comum, veio sobre ele e ele compôs aquilo ou escreveu. Então Deus inspirou esses homens a escrever. Essa inspiração, ela é superior a qualquer outra inspiração. Então hoje Deus pode inspirar pessoas a compor canções, Deus pode inspirar pessoas a escrever livros. É um tipo de inspiração, mas ela não está muito longe dessa inspiração que a gente chama bíblica, porque essa inspiração bíblica ela é perfeita,
ela é inerrante, ela é infalível. Essa inspiração, ela é validada pela própria Escritura, pela autoridade de quem falou, né? Que foram homens reconhecidos como profetas em Israel, e foram os apóstolos de Cristo, aqueles que estiveram com ele, e o apóstolo Paulo, que foi chamado tardiamente. Então, só que a gente precisa entender que inspiração não significa que Deus ditou a Bíblia. Não Perfeito. é como no catecismo, não é psicografia, aonde o autor simplesmente entrou num transe hipnótico e escreveu e não tinha a menor ideia do que escreveu. Não é nada disso. Cada autor tem o seu estilo, cada texto tem a sua cultura, o seu tempo, a sua linguística, a sua gramática, a sua síntese, a sua semântica, as características, né? Porém, essa inspiração, essa ação do Espírito Santo, ela preserva a personalidade do autor. Então você consegue perceber nuances diferentes de autor para autor. Então não é um texto ditado, onde Deus veio e soprou no ouvido, mas cada palavra foi ali dirigida pelo Espírito Santo. Cada um usou o vocabulário que tinha, né? Por exemplo, quando alguém é usado em profecia, se a pessoa fala com erudição, vai profetizar com erudição. Se ela fala conjugando verbos errados, ela vai profetizar conjugando verbos errados. Não é que Deus Sim. fala errado, mas é que Deus vai colocar a mensagem para a pessoa falar. E as palavras são aquelas que já estão dentro do vocabulário dela. Perfeito. Você também citou sobre, enquanto você falava sobre a inspiração, você, querendo ou não, você também falou sobre a inerrância da Bíblia, e você falou a questão do cânon, da régua, da nossa regra de fé e prática. Fala um pouquinho sobre a autoridade que a Bíblia tem na vida do crente, a autoridade dela. Amém. A Bíblia, ela testifica de si mesma. Por exemplo, Jesus testificou todo o Antigo Testamento, que é através do que a gente chama de Tanakh, que é uma abreviatura para os 3 tipos de escritos da literatura judaica. Torá, o que a gente chama de escritos, né? E os salmos, os profetas, perdão, os escritos, que às vezes é chamado de salmos, e os profetas. Então Jesus vai citar essas escrituras diversas vezes e vai dizer: errais não conhecendo a escritura nem o poder de Deus. Ele vai citar Isaías 61, ele vai citar Daniel, ele vai falar de Noé, ele vai falar de Jonas. Ou seja, ele vai usar o Antigo Testamento em quase toda a sua totalidade. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, se eu creio que Jesus é o Salvador, eu preciso crer que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, porque o próprio Cristo vai defender essa inspiração. E os apóstolos, que são aqueles comissionados e autorizados, mais próximo do círculo de autoridade, né, os 12 mais Paulo, quando eles escrevem as cartas e os evangelhos, e o Atos dos Apóstolos, Apocalipse, eles vão buscar referências no Antigo Testamento. Jesus disse que o Espírito Santo ia os iluminar. Esse conteúdo que é produzido por esses apóstolos, ou por pessoas ligadas aos apóstolos, eles vão se tornar naturalmente também escritura, porque é a interpretação cristã do Antigo Testamento. É a interpretação da lei, é a interpretação dos escritos, é a interpretação dos profetas. Então, qual é a autoridade da Bíblia? A autoridade da Bíblia está baseada, primeiramente, na fé. Não há como defender a autoridade da Bíblia apenas com conceitos humanos. Eu posso aqui dizer do valor da Bíblia como livro histórico, posso dizer que ela tem uma quantidade de cópias muito superiores a obras como de Aristóteles, Platão. Alguns desses aí nem tem a obra, o que você tem dele de obra é o que o seu discípulo escreveu, referências indiretas, né? E ninguém duvida da historicidade dessas pessoas e ninguém duvida da historicidade desses escritos. A Bíblia, ela é muito superior, se você usar conceitos historiográficos, a Bíblia é um livro histórico realmente. Só que se não for por fé, se não for através da fé, não há como entender esse conceito de autoridade, né? Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E isso é revelação, né? Dou graças a Deus que escondeste essas coisas aos grandes e poderosos, e revelaste aos pequenos. Então é um Deus que se revela através da Escritura, e essa autoridade, ela emana da Escritura,
mas ela só testifica no coração daqueles que são regenerados, né? Daqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. E essa autoridade também está expressa pelo tempo que essa fé cristã permanece, prevalece, apesar de todas as dificuldades, combates históricos, nós estamos até aqui demonstrando que há algo de sobrenatural nisso, porque uma filosofia humana não poderia alcançar o êxito que nós alcançamos esse tempo. Perfeito. Eu quero falar sobre mais uma marca da Bíblia, que é a questão da necessidade. Ela é necessária para nos revelar Cristo, sendo direto. Para sermos salvos, precisamos ouvir a palavra de Deus? É através dela que vem a nossa fé? Sim, sim. Tem um versículo bem claro, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai... Porque que é a palavra? É a comunicação. Não tem como haver revelação sem comunicação. E essa comunicação é a palavra. Não é que só a palavra é comunicação. Eu disse que existem outras revelações. Mas a palavra é a comunicação mais factível, mais próxima da realidade. Quando alguém tem muita intimidade, pode se comunicar através das feições, através de um código, de um símbolo. A gente se comunica através de linguagem corporal. Eu poderia estar aqui respondendo através de mímica, mas a compreensão seria praticamente nula, muito pequena. Da mesma forma é a palavra. Se alguém quer realmente conhecer a Deus, é só através da sua palavra, né? Porque Deus não se pode conhecer através da mente humana, mas através da revelação que o próprio Deus dá de si mesmo. Portanto, não é possível ser cristão sem conhecer a palavra de Deus e sem crer na palavra de Deus. Então eu preciso ouvir, preciso crer. Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se ninguém foi enviado, e como vão crer se não ouvirem. Portanto, a Escritura, ela não salva. Quem salva é Cristo. É bem importante falar isso. Ninguém é salvo pela Escritura. É Cristo que salva. Pelo conhecimento intelectual, pelo conhecimento que tem da Bíblia, isso não salva. Não salva. Cristo é o Salvador. Agora, eu só posso encontrar o Salvador e conhecer o Salvador através da palavra dele. Assim como alguém vai ter dificuldade de me conhecer se não me ler o que eu escrevo, que é a minha palavra, ou me ouvir. A partir do momento que a pessoa lê e ouve, ela então vai dizer, eu conheço, pelo menos de alguma forma, essa pessoa. Portanto, a Escritura é a revelação de Deus e é o meio. Como eu disse, Deus pode usar pontos de partida. Usou com Paulo. Mas vai convergir na Escritura. Usou com Cornélio. Mas vai convergir na Escritura. Alguém pode estar num ambiente de feitiçaria, ver uma bola de fogo, sair dali e entrar direto numa igreja. Creio que Deus pode fazer isso sem problema. Mas aquilo ali vai ser um ponto de partida para ele poder realmente conhecer quem é Deus através da palavra de Deus. O próprio Cristo fala de si mesmo através da palavra. Abraão viu meu dia e exultou. Antes do ministério público, né, de Jesus, o Cristo é anunciado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ligando ao Antigo Testamento. De maneira que não há como ter compreensão de Cristo, nem de salvação, nem de fé, por outro meio que não seja a palavra de Deus. É como diz, né, o lema da Reforma, um dos lemas, somente a Escritura, só a Escritura. Sim. Mestre, você citou aí a fala de João Batista, também citou a fala de Cristo a respeito de Abraão, e após a gente ter passado pelas características da Bíblia, eu quero falar um pouquinho sobre algumas curiosidades, porque temos um público que nos escuta em vários níveis de conhecimento da palavra de Deus. Eu queria aproveitar esse momento agora para a gente tocar no ponto do Antigo Testamento. Essa série que a gente está fazendo é a essência do Evangelho. Como que o Antigo Testamento nos revela ou então nos prepara para conhecer o Evangelho? Você pode falar um pouquinho sobre o Evangelho e o Antigo Testamento? Amém. O Antigo Testamento, ele tem explicações que são essenciais para a compreensão do Novo Testamento. Então, por exemplo, já inicia mostrando Deus como criador de todas as coisas.
Então, há um Criador que criou através da sua palavra. Ele é tão importante que ele é constantemente citado ou constantemente feito paralelos. Por exemplo, quando João vai dizer no Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Verbo, palavra. Então, o que ele está querendo dizer? Que aquela palavra de Deus que agiu era o Cristo. Então, ele está mostrando o quê? No Novo Testamento? Que é importante você conhecer o Antigo Testamento. Por exemplo, alguém que está me conhecendo agora, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem, estão vendo aqui pastor Rogério Barbosa, pastor Pierre, Deus abençoe vocês. Mas alguém que está me conhecendo agora, ele vai ter uma noção de quem eu sou. Mas alguém que conhece a minha história, conhece o meu passado, ele vai ter uma compreensão muito maior de quem eu sou. Portanto, o Antigo Testamento tem as narrativas que são da criação do mundo, da criação do homem, e como é que a Deus agiu na história até que chegasse a plenitude dos gentios e o seu filho viesse, então, morrer por nós. Não é? Porque se Jesus aparecesse como um personagem histórico desconectado de memória, desconectado de passado, dizendo sou filho de Deus, isso não teria muito sentido. Portanto, o Antigo Testamento já, nas leis, nos profetas, já apontava para Cristo. Né? Moisés vai dizer, vai haver um profeta semelhante a mim, a ele ouvirei. Isaías é o profeta messiânico, vai apontar para Cristo. Portanto, assim, o novo convertido, ele começa a conhecer a palavra através do Novo Testamento, que é mais simples. Mas depois, é preciso entender o Antigo Testamento para compreender com profundidade o Novo, porque o Antigo Testamento é citado constantemente dentro do Novo Testamento. Como quando João vai dizer, o Cordeiro de Deus. O que está querendo dizer? Quando celebra a Páscoa, o que está querendo dizer? Jesus, o que é a Páscoa? O que é o Pentecoste? Ou seja, o Antigo Testamento é tão escritura quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento não é inferior ao Novo Testamento. Nós cremos na unidade da escritura. Todos os livros são canônicos, todos têm a mesma autoridade, todos têm a mesma importância. É lógico que alguns livros você vai ter ali a essência do Evangelho mais clara. Você lê ali Romanos, você lê Hebreus, né? Então você começa entendendo do mais importante para depois você entender os fundamentos. Hebreus mesmo é um livro que você não vai conseguir entender se você não conseguir entender ali o sistema de sacrifício, o Levítico. Portanto, a gente não pode negligenciar o Antigo Testamento. É um livro mais difícil, porque aí você precisa estabelecer o que permanece no Novo Testamento, o que não permanece, quais são as funções das narrativas, por que as leis cerimoniais desapareceram, por que as leis civis desapareceram, que Deus trabalhava com o povo, que era uma igreja, que não é mais uma... Ou seja, são várias coisas que você conhecer. Porém, né, quem está conosco aqui na live, o Antigo Testamento é muito importante. Se você quiser entender com profundidade o Novo Testamento, você vai precisar de bem o Antigo Testamento. A sua imagem está falhando aqui para mim. Não sei se é a minha ou se é a sua. O pessoal está me ouvindo? Para mim está tudo bem aqui. Tudo bem aí? Quem está na... Pessoal, vocês que nos escutam bem, dá um ok aí pra gente, faça feedback, por favor, em relação ao vídeo, ao áudio. Agora seu áudio voltou para mim aqui, só a sua imagem que não está aparecendo bem. O Alessandro falou que tá tudo ok. Beleza. Agradecer a presença de todo mundo aí, vi que o pastor Keison, Peterson Hermínio, Renan de Mello, Douglas do Carmo, Pierre, José Pimentel, Alan. É a galera boa aqui. Flávio, tá dando umas travadas, mas dá para ouvir. A minha tá travando, pessoal? Tá, eu vou... a sua imagem está oscilando um pouquinho. Tá. Porque para mim aqui tá ok. Se a imagem travar, a gente continua pelo menos no áudio aqui. Melhorou para mim aqui. Tá. Em relação ao Novo Testamento... Respondeu. Perfeito. Respondeu perfeitamente. Em relação ao Novo Testamento, nos passe
por favor, um panorama do Novo Testamento e característica. O que são os evangelhos? E quando termina os evangelhos, a gente encontra ali uma narrativa extensa, que são os Atos dos Apóstolos, e depois a gente tem uma série de epístolas e o Apocalipse. Faz um panorama e pincela algumas marcas do evangelho e das epístolas, por favor. Amém. Os evangelhos são uma narrativa, né, sobre Cristo, que não é exatamente uma biografia. Então, os evangelistas não estão preocupados em fazer uma biografia, não estão preocupados em fazer um relato cronológico exato. Eles têm uma perspectiva teológica, eles têm cada um público-alvo, e eles vão montar as narrativas de acordo com os objetivos que eles pretendem. Então, eles têm uma perspectiva teológica e têm um objetivo teológico. Eles, então, vão pegar os dados, as informações, né? Aqueles que conviveram com Jesus, por exemplo, como Mateus, partindo do ponto que Mateus mesmo é o escritor, e João, por exemplo, eles vão, então, selecionar os recortes, o material que eles acham necessário e vão montar o livro. Então, é um livro que ele tem cânticos, ele tem discursos proféticos, ele tem ditos, ele tem ensino, ele tem ação, né? E a ideia é mostrar quem é Jesus, revelar quem é Jesus. Os sinóticos, né, eles têm um paralelo, são parecidos, têm o mesmo esquema, né, de início, meio e fim. Geralmente se acredita que Marcos é a fonte dos demais evangelistas, mas eles têm diferenças porque cada evangelista vai enfatizar algum aspecto, né? Então Lucas vai ali colocar os pobres, vai colocar as mulheres dentro da sua teologia, o anjo fala com Maria, e Mateus fala com José, e essas nuances, essas diferenças. Marcos é um livro mais curto, por isso que muito possivelmente ele é a fonte. Mateus já tenta explicar algumas coisas que Marcos não explica, e João vem numa perspectiva completamente contrária, porque João vem para mostrar a divindade de Jesus, né? E ali já desde de João 1, ele vem trabalhando aquela linha de divindade e a dicotomia de luz e trevas, de verdade e mentira, e assim ele desenvolve o seu evangelho. Os sinóticos vão trabalhar Jesus diante das autoridades, Jesus diante das multidões, Jesus diante dos discípulos. João vai trabalhar muito a questão dos encontros pessoais, né? Então tem Nicodemos, tem a samaritana, tem um cego de nascença. Então você vê que cada evangelho tem a característica particular. Então, para que servem os evangelhos? Para que eu conheça quem é Jesus, qual é a sua mensagem, qual é a sua mensagem, qual é a sua mensagem, e os fatos históricos, né? Ele nasceu de uma virgem, então nas narrativas estão estabelecidas as doutrinas. Ele nasceu de uma virgem, então ele não herdou o pecado original. Ele morreu na cruz, então ele pode ser o cordeiro. Ele ressuscitou, então ele venceu o pecado. Ele comissionou os apóstolos, ou seja, sem os evangelhos as cartas não têm sentido. Porque como é que eu vou entender as cartas se eu não entendo todo o processo? Por isso que os evangelhos vão terminar todos mostrando essa comissão, né, que a igreja continua. Aí você vem Lucas, que é um livro de história, que não é de um apóstolo, mas alguém ligado ao círculo apostólico. E a autoridade das escrituras, ela se vale muito desse princípio. Quem é que escreveu? Se era um apóstolo, alguém ligado ao círculo apostólico. E ele vai dizer que faz uma investigação, ele escreve para uma pessoa, para Teófilo, mas um livro também que vai ser para toda uma comunidade. E ele vai colocar também em ordem os eventos, montando uma narrativa que é a que ele acha mais plausível para mostrar o recorte teológico que ele tem. Porque Lucas tem uma teologia lucana, ele tem um pensamento que ele vai mostrar dentro daquelas narrativas, né? Você, por exemplo, vai ver ali que depois da instituição dos diáconos, que ele vai dar a instituição dos diáconos, entre aspas, né? Mas quando começa ali a questão do diaconato, instituir aqueles homens, logo depois ele vai mostrar que Estevão vai ser um pregador e vai morrer como mártir, e vai mostrar que Filipe vai pregar, ou seja, que aqueles homens não ficaram restritos àquela função. E aquilo não está ali por acaso. Ele está querendo mostrar alguma coisa. Ele vai falando ali da igreja de Jerusalém, depois ele leva o ministério de Pedro até o capítulo 10, e depois ele se entra no ministério de Paulo. E ali desenvolve toda a narrativa das 3 viagens missionárias de Paulo.
Até Atos 13, que é quando Paulo vai fazer a primeira viagem missionária, ele chama, a partir dali ele começa a chamar de Paulo, né? Que é o mesmo nome, só que é a forma latina, para poder facilitar ali entre os gentios. Ou seja, Uhum. é um livro histórico, mas também não é um livro preocupado em fazer um diário, uma reconstituição. Isso que as pessoas precisam entender. Não é uma reconstituição exata, os eventos não estão necessariamente em ordem cronológica. Eles têm uma montagem pedagógica. A gente vê isso nos Perfeito. evangelhos, por exemplo, Mateus, as bem-aventuranças são ali em torno de 10 bem-aventuranças. Lucas vai falar só 4, não são exatamente iguais. E aí chega nas epístolas. O que são as epístolas? As epístolas são cartas. E essa é a nossa dificuldade. A gente não tem uma teologia sistemática apostólica. A teologia Não. sistemática fomos nós que criamos através da patrística até hoje. Seria muito mais simples se Paulo tivesse sentado e dito, eu vou escrever aqui uma sistemática apostólica. E aí tivesse colocado lá, igual o curso de teologia, angelologia, anjos, doutrina do pecado, doutrina de Deus. Mas não é isso. Ele vai escrever às igrejas específicas, que muitas das vezes tinham problemas e enviavam eles perguntas através dos obreiros, e ele vai responder estas perguntas. Outras vezes ele vai escrever motivado por relatórios que ele recebe, problemas que ele sabe que existem. Em Corinto isso vai acontecer. Romanos ele Uhum. escreve com a igreja que ele não vai instruir aquela igreja na doutrina apostólica. Então, a doutrina cristã ela está ali, né? A diferença é que as epístolas são textos de ensino. Tão diferente dos evangelhos, que você tem uma teologia narrativa, e é muito mais difícil ali de você ficar se perguntando e pegando a teologia ali, não. As epístolas vão pegar o Antigo Testamento, vão pegar as narrativas de Jesus e vão sistematizar no ensino. Aí você vai dizer como é que é a liturgia da igreja, como é que é o ensino da igreja, como é que é a ética da igreja, como é que é a doutrina da igreja. Só que essa doutrina vai estar ali recortada entre essas cartas e você não sabe exatamente o contexto completo, né? De maneira que eu não sei o que Paulo disse aos Tessalonicenses antes de escrever a carta aos Tessalonicenses. Então eu não consigo compreender com a mesma exatidão que os Tessalonicenses compreenderam. E essa Sim, é a dificuldade. Então, são cartas. Por isso que é importante quem está ouvindo a gente aqui saber que, primeiro, a Bíblia não tem capítulos e versículos no seu texto original. Então é uma forma de te ajudar, mas se você quer fazer uma leitura profunda, você tem que esquecer isso. Parar de ficar delimitando os textos em capítulo e versículo. Você vai ter que cortar, fazer uma perícope, que é ver onde o texto começa e onde termina o argumento ou a narrativa. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque carta não tem capítulo. Simplesmente perfeito. carta. Eu não vou escrever um e-mail, por exemplo, e botar lá, Paulo, capítulo 1, capítulo 2. Você simplesmente escreve o texto. Então, quando eu vou ler uma epístola, eu tenho que entender que aquele ponto ali, às vezes começou 2 capítulos antes, 3 capítulos antes. E depois das epístolas, que são as epístolas de Paulo e as gerais, né, que se divide. Paulo é o maior escritor, até pelo tempo que passou na prisão e até pela erudição que tinha, pelo preparo intelectual que tinha. Então, é o doutor da igreja. E Deus assim quis, e as cartas deles foram preservadas. Tem as epístolas gerais, onde tem Pedro, tem Tiago, tem João e tem Hebreus que não tem autoria. E tem o livro de Apocalipse, que é a literatura apocalíptica que já há no Antigo Testamento, em livros como Daniel, né, que tem textos apocalípticos, Zacarias, outros profetas vão falar do dia do Senhor, né, Isaías vai falar do dia do Senhor também. E aí Apocalipse é esse livro de literatura apocalíptica mostrando, tentando fazer um paralelo do Apocalipse judaico com o Apocalipse cristão. Sendo que o resumo do livro é a vitória do bem sobre o mal, é o reino de Cristo, né? E o sofrimento da igreja, a perseguição, até que esse reino se estabeleça. É um livro difícil, tem muitos símbolos, tem muitas imagens, mas o principal é você trabalhar a essência do texto, né? Muitas vezes, não estou dizendo que não é bom você querer ficar decodificando símbolos, tudo bem, isso tem uma importância. Mas o principal não é isso, o principal é você entender qual é o foco da mensagem. Muito obrigado pelo teu panorama claro e objetivo, mestre. Mestre, não estava aqui no nosso roteiro, mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando você foi ali para as cartas, você falou bastante sobre a palavra doutrina.
que é uma doutrina? Te pergunto isso porque, assim, por exemplo, no meu caso, quando a gente frequentava um culto de doutrina, as pessoas falavam sobre usos e costumes. Então, no imaginário popular, doutrina está muito relacionado com roupa, com tatuagem. Quando você fala doutrina, você fala do quê? Doutrina é o ensino de Cristo e o ensino apostólico. É o conhecimento ali explicado e formulado, né? A gente tem doutrina jurídica, a gente tem vários tipos de doutrina. Então, o que é a doutrina cristã? É o fundamento da fé. A fé, ela não é um assentamento intelectual. Ou seja, eu não criei porque conheci muito. Eu aprendi a conhecer mais porque criei. Ou seja, quando a pessoa crê em Jesus, ela crê com o mínimo de informação. É um sermão, é uma palavra. Então não é Isso é forte. as formulações doutrinárias que vão fazer com que ela seja convertida. Mas é a revelação do Espírito, mesmo num pouco conhecimento que ela possui. A partir dali, ela vai entender que a fé dela é racional, que tem um fundamento. E alguns fundamentos são muito importantes. O que a gente chama de doutrina? É o ensino bíblico. Antigamente, né, se fazia uma confusão entre usos e costumes com doutrina. A doutrina essencial, ela não muda. A igreja tem dogmas de fé, que é aquilo que a gente vai manter para o mínimo de unidade. Sendo quebrado isso, você coloca no campo do herege, né? E aí, usando até a palavra herege no sentido técnico. No sentido popular, a gente usa para qualquer pessoa que fala uma bobagem. Mas no sentido técnico, é aquele que vai de encontro a uma doutrina fundamental. Então, por exemplo, eu disse que Jesus nasceu de uma virgem. Isso é doutrina, tanto pela narrativa, quanto depois pelo ensino apostólico. E é fundamental, porque se ele não nasceu de uma virgem, então ele herdou o pecado de Adão. Se ele herdou o pecado de Adão, ele não serve como sacrifício. Então eu estou morto nos meus pecados. Ele morreu literalmente. Então significa que ele foi um homem literalmente. Isso Paulo vai dizer. Primeiro Adão, segundo Adão. Se ele não foi um homem literalmente, se ele não foi verdadeiramente homem, então ele não pôde assumir os meus pecados. Por isso que, além dos evangelhos, aí Paulo vai dizer, né? Sendo em forma de Deus, ter pureza, ser igual a Deus. Assim mesmo que faz outra na forma de servo. Então isso é doutrina. Nascimento virginal, morte real, não aparente, ressurreição real, ascensão, o sangue de Jesus como aquele que perdoa pecados. Ou seja, você tem doutrinas capitais que, se você remover a vinda do Senhor, pode ter de recortes escatológicos diferentes, pré-milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, pré-tribulacionismo, perdão, dizendo, milenismo, mas é uma doutrina básica. Jesus vai voltar. As doutrinas essenciais, elas não mudam, elas são as mesmas quase em todo o cristianismo. Uso e costume é temporal. Jesus usava vestido. Eu não vou usar um vestido porque isso não faz parte da característica da masculinidade de hoje. Mas Jesus usava vestido. A mulher tocou na orla dos seus vestidos. Isaías 6, a orla do seu vestido encheu, a aba do seu manto encheu todo o tempo. Então isso é costume. Isso é algo que hoje de uma forma, amanhã pode ser outra, e aí eu posso contextualizar. Doutrina não, principalmente doutrinas essenciais. Existem algumas coisas que são doutrinas, são periféricas, que elas mudam porque às vezes há enganos, né? Vou dar um exemplo. Na época do meu avô nasceu em 1911, na igreja que meu avô cresceu, era pecado, por exemplo, usar método contraceptivo. Método contraceptivo. Era proibido você impedir a gravidez. Não no sentido de, depois da concepção, abortar, né? Mas no sentido que você não podia fazer coito interrompido, você tinha que orar. Você não quer ter filho, vai orar. E aí se usava aquela crescer e multiplicar, né? Uma coisa que hoje, se algum pastor chegar na igreja e falar isso hoje, eles simplesmente vão pegar ele e vai ele para fora. Ele não vai ele não vai ter segundo culto para ele. O que era muito comum naquela época, quem tem aqui ancião da igreja pode perguntar, era muito comum. Era doutrina, porque era ensinada a partir de um versículo, mas era uma doutrina equivocada. Deus deu ordem para crescer e multiplicar? Deu. Mas aí é que está a interpretação incorreta. Nós já multiplicamos e já crescemos. Então não significa que Deus estava dizendo que por todo o tempo nós não poderíamos
realizar nenhum procedimento para impedir de termos filhos ou não termos tantos filhos, né? Por isso que meu avô teve 13 filhos. Então, a doutrina essencial não muda. A doutrina periférica, que são esses espantalhos doutrinários, né? Como, por exemplo, o uso da doutrina para legitimar a escravidão, que já aconteceu, o uso da Sim, doutrina para legitimar o antissemitismo, que já aconteceu, o ódio contra os judeus. Esses espantalhos teológicos são frutos de uma cultura que pressiona a teologia e muitas das vezes influencia demasiadamente. E aqui não estou criticando os teólogos, porque cada teólogo é fruto do seu tempo, né? Então eu sei que houveram erros, como também mais daqui a 100 anos vão dizer que nós erramos também em alguma coisa. Esses espantalhos doutrinários, eles vão ficando no caminho, né? E a gente vai tentando aperfeiçoar de maneira que a gente viva realmente a doutrina cristã e não a doutrina humana, que é aquilo que eu digo que é a doutrina, mas que a Bíblia não diz que é a doutrina. perfeito. Mestre, quero tocar num ponto a respeito de tradução. A Bíblia tem escritos no seu original hebraico, aramaico, grego, koiné, só que a gente tem aqui a Bíblia em português. Quais são os cuidados que nós devemos ter na escolha de uma Bíblia? Olha, eu aconselho, né, as pessoas a ter uma Almeida. Então, para mim, é a melhor tradução junto com a King James. Então, uma Almeida tem a revista corrigida e a revista atualizada, que são modos diferentes de você fazer tradução. Então, você tendo uma Ferreira de Almeida e uma King James, se você for alguém que estuda a palavra, é bom que você tenha outras traduções para você poder fazer comparações. Comparar. Então, existem as traduções literais, que elas só servem mesmo para quem é estudante da Bíblia, que prepara sermão, estuda, porque é uma tradução que vai trazer algumas complicações, né? Algumas dificuldades. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Tem algumas traduções que elas são ruins. Por exemplo, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma péssima tradução. Se alguém tem a Uhum. NTLH como consulta, ok. Mas era uma tradução feita para o não cristão. Era uma tradução feita para alcançar aquela pessoa que não lê a Bíblia. De maneira que eles fazem mais do que traduzir. A proposta deles é explicar o texto. Quando eu parto do princípio de explicar o texto, já não é uma tradução, né? E aí eu fico à mercê de que aquela explicação esteja correta. Para quem está me ouvindo, para poder você ter um exemplo claro, só você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, e você vai ver as traduções ao meio da revista corrigida, ou a revista atualizada, vai dizer, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. A King James vai dizer, em todo tempo, use vestido de festa, nunca falte o óleo na sua cabeça. E você vai para a NTLH e vai estar escrito, procura viver feliz e satisfeito. Qual é a tradução correta? Não é a NTLH. A NTLH está dando o sentido do texto, mas ela está ignorando completamente a tradução. A tradução correta é a Almeida Revista Corrigida ou a King James, né? Só que aí a NTLH ela vai explicar o que está no texto, vai fazer a exegese. Só que a exegese é função de quem está lendo o texto, não é do tradutor. Porque da mesma forma que eu posso interpretar uma coisa corretamente, eu posso interpretar de forma equivocada. E a proposta de tradução é trazer para a linguagem, né, do leitor o conceito mais próximo possível do original. Do original. Por que a NTLH traduz assim? Porque, na verdade, o óleo sobre a cabeça ali é perfume. Porque a gente, pentecostal, a gente comete muito erro de hermenêutica, alegoriza demais. Igual o Salmo, unge a minha cabeça com óleo, é perfume. Sim. É a mesma unção que Jesus vai dizer que não recebeu na casa de Simão o leproso. Não ungiu a minha cabeça com óleo. E as vestes alvas, as vestes brancas, é veste de festa. Então, na verdade, o que Salomão está dizendo, e basta olhar o contexto, come e bebe, goza a vida como mulher da tua mocidade, então não tem santidade, não tem unção ali no texto. O que Salomão está dizendo não, a vida não é só o uniforme do trabalho. Bota uma roupa, vai para o shopping, passeia com os teus filhos, coloca um perfume, viva a vida no seu cotidiano com alegria. A NTLH vai explicar isso.
legal para quem nunca mexeu na Bíblia e vai ler. Só que é uma tradução desonesta, porque ela não respeita o texto. Da mesma maneira que nesse texto ela ajuda a elucidar, em outros ela vai trazer confusão. É uma linguagem, às vezes, tão pobre, né, que ela reduz a força do texto. Então, por exemplo, se eu pegar um texto difícil e tentar colocar ele numa linguagem simples, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu simplificar demais algumas expressões, perde a força do texto. Então, a NTLH para pregar não serve. Não pregue com a NTLH. Paráfrase. Não compre isso, que isso é lixo. Bíblia parafraseada. Porque nem paráfrase é, porque a paráfrase é você falar o que a pessoa disse com as suas palavras. Quem não sabe o que é Bíblia parafraseada, o camarada pega os evangelhos e reconta aquilo do jeito que ele quer. Insere um monte de gíria, linguagens que não tem nada a ver. Então, isso aí também não é tradução. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, ter mais de uma tradução, ajuda bastante no entendimento bíblico. NTLH não é boa tradução, e no mais, comparar, né? Ler e comparar. Eu concordo muito com você que eu acho que todo crente tem que ter pelo menos umas 2 Bíblias para fazer essa comparação. E até agora, com aplicativos e celulares, fica muito mais fácil você fazer comparação entre as traduções. Mestre, nosso tempo está acabando, temos aí, eu acho que 8 minutos. Só desejo que você fale um pouquinho sobre o crente e a sua Bíblia. Como deve ser a postura do crente na sua leitura da palavra e qual é a importância da Bíblia, até como um instrumento de santificação, vamos dizer assim, para o crente. Uma vez que o salmista disse, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, fale um pouquinho sobre a minha postura no momento da leitura e da palavra como um instrumento de santificação. A postura do crente em relação à palavra de Deus deve ser de amor pela palavra, deve ser de dedicação, deve ser de meditação. Então a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não serve para você botar num canto e santificar ou sacralizar um espaço ou proteger alguma coisa. A Bíblia não é um adorno que eu levo para a igreja e só abro quando chego na igreja. Então, minha relação com a palavra de Deus é uma relação de amor, é uma relação de amizade, é uma relação de dedicação. O leitor da palavra de Deus, né, ele deve ler a palavra, ele deve buscar compreender a palavra, não deve ser preguiçoso. É bom ouvir pregação, é bom ver lives assim, é bom ouvir ensinadores, mas o cristão precisa ter a sua relação com o texto. Numa leitura devocional, né, Deus não chamou todo mundo para ser exegeta, para ser hermeneuta, mas se você ler o Senhor, meu pastor, não me faltará, você vai entender o que Deus está falando com você. Então é ter momento de leitura, ler a Bíblia meditando, sem pressa. A Bíblia não é um jornal, não é um gibi, não é um texto de internet. Não dá para chegar lá e ler apressadamente, achar que Deus vai falar com você. Ele vai falar, mas não com profundidade. Medite no texto, leia realmente. Às vezes eu faço umas pegadinhas no seminário, mando as pessoas ler o texto, e ele lê o texto errado, porque ele lê conforme aquilo que ele ouviu. Um exemplo é quando diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que está escrito. E às vezes eu falo para o camarada, lê o texto, ele está com a Bíblia na mão. Na verdade, diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é uma diferença brutal ali no contexto. Então, leia a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Aperfeiçoe, busque ferramentas, procure compreender mais, procure estudar mais. Ouça as pregações. Está na tua igreja, ouve a palavra, presta atenção na palavra. Não tem crente que só gosta de louvor, ele está ouvindo a rádio, toca louvor, 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 na pregação ele desliga, então a tua fé vai ser rasa. Você precisa de entendimento da palavra. Então ouve a pregação, procura entender, procura compreender, vai na EBD, vai no culto de doutrina. Ou seja, você vai buscar o relacionamento com Deus, logicamente, ele vem pela oração, né? Você ora, você se relaciona com Deus, você tem experiências com Deus, mas também pela palavra de Deus, pela leitura da palavra. Então a leitura da palavra hoje, ela não é feita da maneira correta, ela é feita às vezes num momento apressado, que eu estou correndo ali, então eu passo a noite toda vendo série,
Eu tenho tempo para ver a novela, eu tenho tempo para fazer um montão de coisa, mas eu não tenho tempo para ler o texto bíblico. Perfeito. Essa é a relação. Quem tem ministério, aí mais que tem que se relacionar com o texto, porque toda a tua fé, a maneira como você ora, vai ser determinada pela maneira que você entende a palavra, a maneira que você se comporta, santificação. Então, a palavra é um instrumento de instrução, a palavra é um instrumento de aperfeiçoamento e a palavra é um instrumento de santificação. É por isso que, fazendo aqui um parêntese, é tão nocivo ser desigrejado. O maior mal do desigrejado é você, primeiro, estar fora da comunhão, então você está fora da experiência da comunidade, você não está sendo aperfeiçoado pelos ministérios que Deus colocou, você não está sendo aperfeiçoado pelo relacionamento. Decepção não mata crente, a decepção vai fortalecer a tua fé. Então, ela faz parte dos relacionamentos humanos dentro ou fora da igreja. Então, não é mentira, não é traição, não é decepção, não é um problema ou outro. Ao contrário, essas coisas, nós somos pedras vivas, e é nesse atrito ali de pedra com pedra que a gente vai polindo um ao outro e vai se aperfeiçoando. E a palavra de Deus é um instrumento de santificação, né? O salmista vai dizer isso, guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus, e já desde o Antigo Testamento há uma relação profunda com a palavra. Jesus, com 12 anos, está sentado ensinando aos mestres, pregando. Quando ele ressuscita, ele abre o texto lá no caminho de Emaús e vai pregar a palavra, né? O Atos dos Apóstolos, quando tem o Pentecoste, Pedro prega, para Cornélio, Pedro prega, ou seja, Paulo está sempre pregando, de maneira que não cabe para o cristão um relacionamento superficial com a palavra, não cabe para o cristão um relacionamento negligente com a palavra. E, geralmente, crentes que não dão valor à Bíblia, geralmente são crentes que têm muita dificuldade na sua fé, são facilmente enganados, não conseguem viver uma vida de fé cristã real, genuína, poderosa. Então, o meu desejo, a minha oração é que cada crente leia, cada um tem as suas... com a sua Bíblia lida de um jeito, né? Eu, por exemplo, sou chato, eu não gosto de botar orelha, eu sou diferente do pessoal, não gosto de orelha, não gosto de escrever, pouca coisa eu escrevi na minha Bíblia, eu tenho isso, mas é uma coisa particular minha. Já tem gente que marca, escreve, o que é importante é você estar ali com o texto, você estar se envolvendo com o texto, e a Bíblia não ser um negócio que você lembra quando chega na igreja, né? Ih, caramba, cadê a Bíblia? Não, a Bíblia não é isso. Mestre, muito obrigado por tua participação. Acredito que foi bênção para muita gente. O que você achou? Você que está aí nos acompanhando, coloca aí no comentário o que vocês acharam. Muito obrigado, mestre. Por favor, temos pouquíssimos minutos. Poderia orar por nós? Amém. Quero deixar um abraço para todo mundo que participou. Vi que vários amigos entraram, agora o pastor Miguel Ângelo Barros entrou agora no final. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe também o pastor Paulo. Vamos orar, né? É um momento difícil para a nação. Nós, como igreja, estamos aí tentando ser uma influência positiva na sociedade. Pai Santo, Pai querido, nesse momento em que terminamos essa conversa, esse estudo bíblico, essa meditação, essa reflexão sobre a Tua palavra, eu peço a Tua bênção sobre essa nação, sobre esse país, nos cobre com Teu sangue, abençoa as autoridades constituídas, dê a eles graça, sabedoria, direção Tua, para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja, abençoa os ministros do Evangelho, abençoa cada cristão, abençoa o ministério em Itaboraí, a cada um que participou dessa live. Nós nos entregamos em Tuas mãos, somos dependentes de Ti, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Ai de nós se não fosse o Senhor. Te agradecemos por tudo, em tudo damos graças e queremos aprender mais de Ti nesse momento, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém, graças a Deus. Amém. Muito obrigado, mestre. Últimos recados. Amanhã é o nosso último episódio da série. Vamos receber aqui o professor Leclerc Victor, será bênção. E sigam o mestre André Luiz no Instagram e no Facebook também, que vocês serão muito abençoados. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Abraço, mestre. Amém. A live vai ficar salva, fica tranquilo, gente, tá? Vai ficar salva. Deus abençoe. Abraço. Paz.